Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Fagundes, do Bizu da Química, e no vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 50 da prova do Enem PPL de 2015. O tema dessa questão é termoquímica. Vamos ler junto. O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio, urânio 235, é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia, 2,35 vezes 10 elevado a 10 kJ para cada mol de urânio. O isótopo 235 do urânio ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentrações de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento visando aumentar a concentração do isótopo 235 para aproximadamente 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear, buscando substituir parcialmente a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO2, gás com massa molar igual a 44 gramas por mol. A queima do carvão é representada pela equação química carbono, na forma sólida, né, mais O2 gasoso formando CO2. E o ΔH dessa reação é de menos 400 kJ para cada mol, né, de carbono que é queimado ali no processo. Qual é a massa de CO2 em toneladas que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecido utilizadas em substituição ao carvão como fonte de energia? Então, olha, é uma questão que eu considero pessoalmente uma questão um pouco mais complicada para se fazer em 3 minutos. Né? Então, lembrando que a prova do Enem vai exigir que você administre bem o seu tempo. Vamos ver, as informações que eu marquei para você são as principais informações que você tem que trabalhar na questão. E agora descobrir qual é a massa de CO2 que vai deixar de ser produzida para cada 100 gramas de pastilhas de urânio enriquecidos, né? E essas pastilhas vão ser usadas aí em substituição ao carvão. Então, olha, uma boa estratégia para você começar a resolver a questão é descobrir quanto de energia 100 gramas de pastilhas de urânio produziria. Você sabe quanto que 1 mol de urânio produz de energia. Né? Esse valor está grifado ali para você. 2,35 vezes 10 a 10 kJ por mol. E você sabe também que esses 100 gramas de pastilha de urânio, ele na verdade, ele só tem 3 gramas de urânio, porque a concentração de urânio é aproximadamente 3%. Então pronto, na hora que você monta isso, né, se você esclareceu isso na sua mente, a questão já está resolvida quase que pela metade. Né? Então vamos pensar aqui, olha, 100 gramas de pastilhas, 3% desses 100 gramas é urânio, né, é o isótopo 235. Tá? Então, olha, a gente sabe que 2,35 vezes 10 a 10 kJ é a quantidade de energia produzida por mol de urânio. E aí a sacada é, ele não te deu a massa atômica do urânio. Você vai aproximar então que a massa atômica é a mesma coisa, a massa atômica é igual ao número de massa e a massa de 1 mol de átomos de urânio, né, o valor numérico é igual ao valor do número de massa, só que o significado é a massa para 6 vezes 10 a 23 partículas dessa. Né? E aí o valor numérico então vai ser 235 gramas, que é a massa molar desse isótopo. E olha que como o problema foi planejado, né? Você está vendo ali a quantidade de energia 2,35 vezes 10 a 10 e a massa 235. Então, olha, isso daí foi um presente que a prova te deu. Embora seja difícil de montar o problema, né? Esse dado foi dado aí, ele foi colocado aí para você facilitar suas contas. Agora, eu sei que eu tenho 3 gramas de urânio. Então, qual é a quantidade de energia produzida pelo urânio? Essa quantidade de energia, ela não é a resposta do problema, não. É a quantidade de energia que você vai substituir na queima do carvão. Então, olha, você vai ter que pegar essa quantidade de energia e ver quanto de CO2 seria produzido se você utilizasse, né, o carvão como fonte de energia para gerar essa quantidade de energia que a gente vai calcular aqui agora.
né? 3 gramas, então, vezes 2,35 vezes 10 a 10, dividido por 235. Mexe aí um pouquinho nas notações, né? Faz o 2,35 virar 235. Aí, olha, 2,35 vezes 10 a 10 vira 235 vezes 10 a 8. Então, tá lá, né? Cancela. Opa, foi demais aqui, perdão. Cancela 235 no numerador e no denominador e você fica aqui. 100 gramas de pastilha, que tem 3 gramas de urânio, produz 3 vezes 10 a 8 kJ de energia. Ok, agora você vai se perguntar, quanto de carvão, né, eu vou ter que queimar para produzir essa mesma quantidade de energia? E mais do que isso, que a pergunta na verdade é outra. Quanto de CO2 vai ser produzido quando eu usar a quantidade de carvão que produz essa quantidade de energia? Deu para entender? Vamos tentar ver aqui, olha, né, no processo que fica um pouquinho mais fácil. A gente tem lá, olha, eu destaquei ali em cima a energia gerada no processo, né, pelo uso dessas pastilhas. E aí a gente tem a equação, né, de queima do carvão, com oxigênio gerando CO2 e o valor, né, o respectivo valor do ΔH. Então eu tenho que 12 gramas de carbono, que corresponde a 1 mol, né, produz no processo 44 gramas de CO2. E mais do que isso, 44 gramas de CO2, quando são produzidos, liberam 400 kJ de energia. Tá vendo? O problema está quase acabando, porque você sabe, né, quanto de energia, né, foi produzida pelos 100 gramas de pastilhas de urânio. Então, qual massa de CO2 seria liberada se você usasse o carvão como fonte de energia para produzir essa mesma quantidade de energia? Tá? Então, olha, montando a conta aqui vai ficar 3 vezes 10 a 8 kJ vezes 44 gramas dividido por 400 kJ. Então, repara que o kilojoules, né, a unidade desaparece. O 44 por 400, né, é uma conta que é fácil, acabou que na hora de montar aqui eu não montei ela, né, mas se você deixasse ali, olha, 44 dividido por 4 vai dar 11, né, e é 11 vezes 3 ia dar 33, ou você pode fazer assim, olha, 3 vezes 44 dá 132, tá certo? E ali embaixo, ali no denominador, a gente tem 4 vezes 10 a 2. Então, montando o problema, você ficou com 33 vezes 10 a 6 gramas. Tá? O que teria que ser convertido aí para toneladas. É só você lembrar que uma tonelada são 1000 quilos e em cada quilogramas, né, em cada quilograma a gente tem 1000 gramas. Então, em uma tonelada nós temos 1 milhão de gramas, nós temos 10 a 6 gramas. Então, a resposta do meu problema, 33 toneladas. É a massa de CO2 que deixaria de ser emitida se eu substituo a queima do carvão pelo processo utilizando pastilhas de urânio. Perfeito? Os dados são interessantes porque a gente consegue ver que uma pequena quantidade de urânio, né, ela está associada a uma grande quantidade de energia, enquanto que uma grande quantidade de carbono teria que ser utilizada para produzir essa mesma quantidade de energia. Isso serve para refletir que a energia nuclear ela está associada a processos que, de certa forma, envolvem grandes quantidades de energia, que é justamente a formação do núcleo, enquanto a energia associada à queima de um combustível está associada a processos químicos, né, que geralmente envolvem quantidades de energia muito menores. Então, beleza. Marquei a questão, saí feliz, pronto, né, e vou para a próxima questão. Natural que você gaste mais do que 3 minutos nessa questão. Mas fica aí, não vai ainda não, porque eu tenho uma estratégia que é resolver essa questão por um método que eu já apresentei nos outros vídeos. Quem tem acompanhado aí vai saber que é o método da análise dimensional, que consiste basicamente em resolver esse problema maluco aí em uma linha. Tá? Não é tão difícil se você estiver treinado, é igual andar de bicicleta. Nas primeiras vezes você cai, você vai ter um pouquinho de problema, mas depois vai. Olha comigo. Aqui eu já montei o problema todo de uma vez. Eu tenho, olha, para cada mol de CO2, olha o primeiro fator. Para cada mol de CO2, eu libero 400 kJ. E para cada 44 gramas de CO2, eu tenho exatamente 1 mol de CO2. Essa relação é um fator unitário, uma relação unitária. Então, olha, repara que escrevendo assim, eu consigo falar que cada 44 gramas de CO2, quando são produzidos, produzem junto 400 kJ de energia nessa equação, tá certo? E aí, olha, agora eu vou colocar um outro fator, o meu terceiro fator, que relaciona a quantidade de energia produzida pelo urânio, né,
por cada mol de urânio. Tá lá, 2,35 vezes 10 a 10 quilojoules para cada 1 mol de urânio. Perfeito? E aí a gente vê que o quilojoules ali cancela com quilojoules lá daquela unidade. Tá vendo? E aí, olha, a gente já tem então quantos gramas de CO2 estão associados, né, a 1 mol de urânio que produz essa quantidade de energia. Perfeito? Agora, 1 mol de urânio você sabe que tem 235 gramas. Então você observa aqui, olha, que você está relacionando a massa de CO2 que deixaria de ser emitida com a massa de urânio, né, que está associada à geração dessa quantidade de energia, 2,35 vezes 10 a 10 quilojoules. Beleza? Então, olha, agora é só multiplicar pela massa de urânio, os 3 gramas de urânio que você tem dentro da pastilha. Eu poderia colocar 2 fatores aqui, 100 gramas de pastilha vezes 3%. E aí sumiu o grama de urânio. Então ficou grama de CO2, né, que vai cortar com a unidade de conversão ali, né, que é em toneladas. E aí eu tenho a quantidade em toneladas de CO2 que vai ser produzida toda vez que eu utilizar uma pastilha que tenha 3 gramas de urânio, né, para um processo nuclear. Montando a equação aqui, você vai ver que você vai ficar com os mesmos números. O que eu coloquei aqui em uma linha são todas as regras de 3 que a gente resolveu aqui nesse vídeo. Então, montando o problema, você vai ver, vai ser 3 vezes 44 dividido por 400, né? E 2,35 faz aquela bagunça lá, empurra a vírgula para a direita, né? Faz 235 vezes 10 a 8. E repara que todas as unidades já sumiram, só ficou tonelada. Então esse processo é bem intuitivo, e a gente acaba achando exatamente o mesmo valor. Perfeito, pessoal? Então é isso, marcamos lá de novo, né? Se você tentar refazer aí para análise dimensional. Nas próximas semanas, assim que eu me organizar aqui um pouquinho, eu vou soltar um vídeo explicando um pouco mais essa técnica de análise dimensional de conversão de unidades, que é algo muito útil, que vai te salvar aí na hora da prova do Enem, fazendo você resolver uma questão que era para as pessoas gastarem em média 5, 6, até 10 minutos, você vai resolver ela em questão de 2, 3 minutos. Prometo para você, né? Se você aprender a usar as técnicas de conversão de unidades em análise dimensional na química, você vai resolver isso mais rápido. Então, fique aguardando, se inscreva no canal, divulgue isso, né, para o máximo de pessoas que você conhecer. Isso faz o nosso trabalho ir mais longe. E não esqueça de deixar o like. Eu não estou de novo mendigando like, mas é assim que o vídeo aparece para as outras pessoas. É assim que ele vai ser recomendado. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Curta a nossa página no Facebook. Valeu, abração!